Olá pessoal, bem-vindos ao canal Learning English Step by Step. Hoje nós vamos falar sobre o verbo to be, aquele verbo chato que ficamos revisando da quinta série até o último ano do ensino médio e a grande maioria de nós não se lembra. Então hoje nós vamos focar no presente. Logo mais eu postarei um vídeo com foco no verbo to be no passado. Esse é o verbo mais difícil da língua inglesa, porém ele é fácil de dominar. Basta ter um pouco de foco e dedicação que você consegue. Então vamos lá. Vamos começar com o verbo to be na sua forma afirmativa. Vocês podem ver aí do seu lado esquerdo o pronouns, que é a pronúncia. E do lado direito tem o meaning, que é o significado. Então, por exemplo, nós temos os pronomes pessoais I, you, he, she, it, you, we e they. Então, todos esses pronomes pessoais, ele tem um significado que podemos ver aí na cor branca do lado direito. I significa eu, you significa você, he significa ele, she significa ela, it significa ele ou ela, porém no pronome neutro. Então, por exemplo, uma cadeira, um animal, um recém-nascido, eles se enquadram no it. You significa vocês, no plural, assim como vimos aí em cima, também pode ser no singular. We significa nós e they significa eles ou elas, independente de serem humanos ou não. Se tivermos várias cadeiras, então ele vai se enquadrar aqui no they. Então, olhem só, né? I am. I am significa eu sou, eu estou. You are significa você é, você está. He is significa ele é, ele está. She is significa ela é, ela está. It is significa ele ou ela é, ele ou ela está, no pronome neutro. You are significa vocês são, vocês estão. Só reforçando, o you, ele é tanto para plural quanto para o singular. Então, pode ser você ou vocês, não tem diferença. We are significa nós somos, nós estamos. E they are significa eles ou elas são, eles ou elas estão. Bem, muito simples, né? Vamos ver agora a sua forma negativa. A sua forma negativa tem o mesmo significado. Qual que é a diferença? Quando não é uma pergunta, na forma negativa nós só vamos colocar o not após a partícula do verbo to be, que no caso é o am, are e o is. Então sempre colocamos o not após a partícula do verbo to be em todos os casos. E qual que é o significado? Nós estamos negando alguma coisa, né? Então, por exemplo, I am not significa eu não sou, eu não estou. You are not. Você não é, você não está. He is not. Ele não é, ele não está. She is not. Ela não é, ela não está. It's not. Ele ou ela não é, ele ou ela não está, no pronome neutro. You are not. Vocês não são, vocês não estão. We are not. Nós não somos, nós não estamos. They are not. Eles ou elas não são, eles ou elas não estão. Ou seja, a mesma coisa que vimos lá no começo. Bom, essa foi a forma negativa. Vamos ver agora a forma interrogativa, somente a forma interrogativa. Notem aí, do lado esquerdo tem o pronouns, que é a pronúncia, e do lado direito tem o meaning, que é o significado. O que acontece aqui? Diferente da língua portuguesa, onde nós colocamos apenas o ponto de interrogação, quando fazemos uma pergunta, nós elevamos a voz, né? Então, exemplo, se for na afirmativa, eu sou, eu falo nesse tom de voz. Porém, se eu for perguntar, eu falo eu sou? Então, eu acabo levantando o tom da voz. No inglês, isso não acontece de uma maneira tão drástica. Por quê? Porque eles invertem a partícula do verbo to be. Ou seja, eles colocam o ponto de interrogação? Sim, colocam.
Porém, gramaticalmente falando, eles acabam invertendo o pronome com a partícula do verbo to be. Eles jogam a partícula na frente do pronome e o pronome sempre por último. Então, nesse caso aí, como é que vai ficar? Vamos ver um por um aí. Am I significa eu sou ou eu estou. Are you significa você é, você está. Is he significa ele é, ele está. Is she significa ela é, ela está. Is it ele ou ela é, ele ou ela está. Are you vocês são, vocês estão. Are we nós somos, nós estamos. Are they eles ou elas são, eles ou elas estão? Bem, então é isso. É aquilo. Ao pé da letra, eles literalmente eles falam sou eu ou então é você, é ele, é ela, né? Então é estranho, mas o inglês ele é assim, ele é diferente da língua portuguesa e ele é mais simples. E é por isso que nós temos apenas uma pronúncia e no português nós temos aí dois tipos de pronúncias diferentes, né? Porque o português ele é mais complicado do que o inglês. Então, a pessoa que é nativo lá nos Estados Unidos e vai aprender o português é muito mais difícil para ela pegar o português, ela aprender o português do que o contrário, nós aprendermos inglês, porque o inglês ele é mais simples, gramaticalmente falando, do que a língua portuguesa. Por fim, vamos para a última parte, o verbo to be na sua forma interrogativa mais o negativo. Então, novamente, temos a pronúncia e o significado. Nesse caso, como é que fazemos? Como é uma pergunta, é conforme foi falado. A partícula do verbo to be sempre vai ser jogada na frente da frase e o pronome por último, independente se essa pergunta tem ou não partícula negativa. Então, como que é a partícula negativa? É esse exemplo que estamos vendo aí. Então, por exemplo, vamos acompanhar aí o primeiro. Are not I? O que significa? Eu não sou? Eu não estou? E aí pode ser que você fala, puxa, mas não seria I am not I? Ou am I not? Sim, poderia ser, mas na fonética portuguesa, gramaticalmente falando, se permite usar are not I. Então essa é a forma mais comum, mesmo no formal. Porém, o conselho que se encontra em dicionários da língua portuguesa, da língua inglesa, melhor dizendo, é o seguinte: evite usar esse tipo de pergunta, né? Quando você for escrever um artigo. Falando informalmente no dia a dia, não tem problema, você pode usar qualquer uma das formas. A forma mais comum de se usar, mesmo na forma formal, é essa daí que vocês estão vendo. Vamos continuar então? Are not you? Ou seja, você não é, você não está. Is not he? Ele não é, ele não está. Is not she? Ela não é, ela não está. Is not it? Ele ou ela não é, ele ou ela não está. Are not you? Vocês não são, vocês não estão. Are not we? Nós não somos, nós não estamos. Are not they? Eles ou elas não são, eles ou elas não estão. Bom, então é isso, pessoal. Lembrando que se for uma frase na afirmativa ou na negativa, nós sempre vamos colocar os pronomes I, you, he, she, it, you, they e we na parte da frente da frase e depois vamos colocar a partícula do verbo to be. E se for uma pergunta, independentemente dessa pergunta ela ter a forma negativa ou não, nós invertemos. Nós jogamos a partícula na frente e o pronome por último. E aí nós fechamos com um ponto de interrogação. Bem, notem agora todas as formas do verbo to be sem as contrações. Essas foram as formas que nós acabamos de ver, uma por uma. A afirmativa, a negativa, a interrogativa e a interrogativa juntamente com a negativa.
Então você pode estar tomando nota aí para poder estar compondo os seus estudos. E por fim, vamos ver as formas do verbo to be com as contrações. Como é que funcionam as contrações? Na língua portuguesa nós temos isso também. Vou dar um exemplo. Para e pra é um exemplo. Só que quando nós estamos escrevendo alguma coisa formal, geralmente nós não utilizamos o pra, nós escrevemos para. Ou quando estamos falando formalmente, nós também falamos para e não pra. É só um exemplo. Claro que o significado é diferente. No inglês é a mesma coisa. Então, como é que funciona a contração? A contração sempre vai ser informal, sempre vai ser informal. Então, evite usar se você estiver escrevendo um artigo acadêmico futuramente, se você estiver fazendo um teste para a empresa, ou até mesmo se você estiver falando. Então, é bom evitar e é bom usar a forma formal. Temos aí no lado esquerdo a forma formal, que nós vimos anteriormente, e temos a forma de contração 1 e 2. Qual que é a forma mais comum de se utilizar lá nos Estados Unidos? Não tem muita diferença, tanto faz, mas geralmente a forma mais utilizada é a forma 2. Geralmente é a forma mais utilizada. Mas isso é algo que tanto faz, não tem tanta relevância assim. É mais na hora que você estiver falando, você pode estar emendando essa fonética aí. Vamos ver então como é que fica? Vou falar para vocês e vocês podem acompanhar. I am not. Não tem contração. Só tem contração na primeira forma. No caso, I'm not. I'm not. Segunda forma não tem contração. Já you are not. Então a primeira forma é you're not. You're not. A segunda forma é you aren't. You aren't. He is not. Primeira forma, he is not. He is not. Já a segunda forma, he isn't. He isn't. She is not. Então, primeira forma, she is not. She's not. E a segunda forma, she isn't. She isn't. Então, it's not é a forma normal. Primeira forma de contração, it's not. It's not. E a segunda forma de contração, it isn't. It isn't. Agora a forma normal, you are not, conforme nós vimos. Primeira forma é you're not e a segunda é you aren't. Já we are not. Então, primeira forma de contração, we're not. We're not. E a segunda forma, we aren't. We aren't. E por fim, they are not. Eles não são. Então, they're not. They're not. E they aren't. They aren't. Para a pergunta, mesma coisa. Nós podemos contrair. Só lembre-se de inverterem. O pronome sempre vai por último, mesmo que seja uma pergunta. Vocês jogam primeiro a partícula do verbo to be, segundo vocês vão jogar o not, se for necessário, e por último vocês jogam o pronome e fecham com um ponto de interrogação quando a frase terminar. Bom, então essa foi a aula de hoje. Logo mais estarei postando o verbo to be no passado, que é mais simples ainda do que o presente que vimos agora. No primeiro link aqui da descrição tem algumas atividades para vocês, juntamente com o gabarito, para vocês conferirem as respostas após acabar a atividade. Caso de dúvidas, deixem aqui embaixo que eu estou respondendo para vocês. Se inscrevam no canal, dê o like se você gostou, se isso te ajudou. E esse foi o canal Learning English Step by Step. Thanks!